Gabriel Bortoleto e Dudu Barrichello são pilotos excepcionais, brasileiros e que têm feito história, inclusive no automobilismo internacional. E agora os caras estão subindo de categoria. Mas muita gente às vezes se pergunta: por que eu deveria torcer para esses pilotos? O porquê eu deveria estar acompanhando eles nessas categorias de base? O que eles têm de diferente? Muitas vezes a gente pensa que são só pilotos aí de família rica ou pilotos filhos de outros pilotos, como é o caso do Dudu Barrichello, que é filho do Rubens, mas a gente sabe que na verdade são sim muito talentosos, são diferenciados e eles dão sim muitos motivos para que a gente esteja acompanhando eles nesse caminho no rumo da Fórmula 1, inclusive com possibilidade deles realmente conseguirem algum tipo de contrato no futuro com a categoria. Dan, vamos começar falando sobre o Bortoleto, certo? O que o Bortoleto traz aí de diferente que faz a gente brilhar os olhos e perceber realmente o quão bom piloto ele é? Quais são os principais diferenciais do Bortoleto? Primeiro vamos falar do Bortoleto, mas primeiramente falar aqui uma coisa que muitos já devem estar pensando, muitos dizem aí por fora, que tanto o Bortoleto quanto o Dudu, eu escuto muito, não são bons pilotos, não tem o rendimento de um Drogovic, de um Enzo Fittipaldi. Pessoal, calma, não é bem assim, uma análise não é só baseada principalmente em alguns resultados ruins, tem muita coisa que rola por trás disso. Bortoleto, no caso, focando agora nele, ele é um excelente piloto, ele tem um potencial aí, inclusive financeiro, para chegar na Fórmula 1 dos pilotos brasileiros, é o que tem mais condições de chegar na Fórmula 1 por essa via, mas o histórico dele é muito bom. Ele é ainda um piloto jovem, tem 17 anos, vai completar 18 agora. Em 2020 estreou na Fórmula 4 italiana, foi muito bem, ficou na 5ª posição no campeonato, inclusive vencendo uma corrida na sua estreia. Ele foi muito bem com o carro da Prema, que sim, é um dos melhores carros, mas sendo um piloto estreante ali, sem experiências no Fórmula, isso foi um resultado excepcional para ele. Daí, 2021, ele acabou entrando numa equipe, agora não me lembro, acho que era DP Racing, não me lembro qual era o nome da equipe, na Freca, percebeu que o carro não era bom, trocou de equipe, foi para a equipe do Fernando Alonso, e na FA Racing acabou não tendo uma boa temporada, principalmente de início. Eu conversei com ele, ele falou que o carro realmente tinha problema no início da temporada, não estava conseguindo resolver, mas ele depois, a partir da metade da temporada, conseguiu solucionar esses problemas, tanto que conseguiu até pódio depois, teve um ótimo resultado, uma ótima sequência de resultados na parte final da Freca, sendo inclusive o melhor piloto estreante em 2 etapas. Então, Bortoleto, ele sim é um bom piloto, é pra gente acompanhar, virou destaque no final da temporada da Freca, isso não sou eu que estou dizendo, são outros jornalistas, outros especialistas, engenheiros mecânicos, pessoal de equipe da Freca, do campeonato lá da Europa também, os jornalistas lá da Europa. Então, não, porque muita gente também fala que a gente tem muito pachequismo. Não é só pachequismo, pessoal, é argumentação. Se a gente está colocando esses argumentos e quem está perto dele, se eles estão dizendo isso também, eles têm mais fonte que a gente. Eles sabem como o piloto ajusta o carro, como o piloto se comporta em pista, o psicológico do piloto. Essas pessoas sabem até mais que a gente. Então, se essas estão dizendo que eles são destaque, no caso do Bortoleto é um destaque, então acredito que a gente pelo menos deva olhar, apoiá-los, isso é certeza, mas acreditar no futuro aí dos pilotos brasileiros, do Bortoleto principalmente agora. É isso aí, Dan. E assim, a gente percebeu que o Bortoleto parece que é uma história um pouco diferente, né? Da que a gente tem percebido aí dos pilotos brasileiros, né? Muitas vezes a gente fala, Drogovic é um ótimo piloto, é um grande piloto, com certeza. É um piloto diferenciado, tá ali no caminho da Fórmula 1, Fórmula 2, tá conseguindo até esse momento, nesse ano, fazer um trabalho excepcional, inacreditável, na verdade. O Enzo Fittipaldi é outro grande piloto que tem feito um ótimo trabalho. Pietro Fittipaldi também, mas a gente sempre para naquele assunto. Beleza, grande piloto, mas não tem incentivo financeiro. O Bortoleto, aparentemente, é o piloto, como o próprio Dan disse, que tem melhor possibilidades com relação a esse incentivo financeiro de chegar à Fórmula 1. E além disso, ele também é um piloto extremamente talentoso.
É como o Dan disse, se destacou no exterior, na Europa, e se destacou não apenas nas fórmulas, como a freca mesmo. Na verdade, ele também se destacou em outras categorias, como por exemplo no kart. Ele já fez sim, parte de pódio ali do kart, fez muita coisa, ele é sim um piloto diferenciado no automobilismo. Então, Dan, a gente já falou aqui do Bortoleto, ele vai estar estreando agora, né, numa nova categoria junto com o Dudu Barrichello. Qual que seria a categoria? Eles vão continuar na freca. Eles vão continuar na freca. É o segundo ano deles na freca, agora saindo das equipes que eram consideradas ruins e agora eles foram para equipes consideradas boas. Então, dá para acreditar ainda mais nos pilotos brasileiros nessa temporada. Perfeitamente. Eu vi que eles tinham entrado ali no ano de 2021 mesmo na freca, mas eu tive a impressão que tinha outra categoria agora. Eles já andaram até em Fórmula Regional Europeia também, Fórmula 3 Regional Europeia, algum deles. Enfim, são pilotos muito, muito bons. E vamos falar agora um pouco mais sobre o Dudu Barrichello. O que você acha dele, Dan? Qual que é a história dele? Só para completar, você tinha falado aí do Bortoleto no kart, ele foi em 2018 em 4 campeonatos que ele correu, ele foi segundo em 2 e foi terceiro em outras 2. Então foi pódio total aí nessas 4 categorias, nesses 4 campeonatos que ele correu. E sobre a Fórmula Regional, a antiga Fórmula Regional é agora a freca. Então é a mesma coisa, o pessoal gera essa confusão mesmo, é normal, tranquilo. Agora, falando do Dudu recebe ainda mais crítica, ainda mais pelo teu sobrenome que ele tem, que é Barrichello, então o peso cai muito forte sobre ele. Mas Dudu é um piloto talentoso? Sim, é um piloto talentoso. Ele não é tão agressivo quanto outros pilotos, ele é mais conservador. É um piloto que foca mais no acerto do carro, no ajuste do carro. É um piloto, eu diria como se fosse o próprio Barrichello, o pai dele, um David Coulthard. É um piloto mais nesse estilo, mais de acerto de carro. E sim, ele também tem seu talento. Ele fez a carreira dele inicialmente lá nos Estados Unidos, né? Chegou a correr na Fórmula 4 dos Estados Unidos, depois passou para o USF 2000 e no segundo ano da USF 2000 ele foi vice-campeão. Em 17 corridas teve 3 vitórias, inclusive em Indianápolis, e recebeu enormes elogios. Ele que começou um pouco tarde no automobilismo, atualmente ele está aí com 20 anos para completar 21. Isso para mim é a principal preocupação em cima do Dudu, não em relação ao talento, mas em relação à idade. Mas agora ele foi para a freca na temporada passada, foi de última hora, não conseguiu fechar com uma equipe boa. Ele tinha fechado com a JD Motorsport e agora ele está na Arden. Então ele está numa equipe muito melhor, está numa equipe com muito mais condições. Ano passado, infelizmente, ele não conseguiu ponta, não conseguiu render. Mas teve o companheiro dele que chegou e pegou pódio. Sim, o companheiro dele foi bem, mas o companheiro dele já era experiente, já tinha algumas corridas, correu inclusive de Fórmula 3. Então tem que ser dado um desconto nessa parte. Porém, o que rola a favor do Dudu, porque até agora você pode pensar, não conquistou nenhum ponto na freca na temporada passada. Nessa temporada, o companheiro dele o superou em 2 corridas, um deles, né? O outro não conseguiu superar, o outro ficava cerca de 1 segundo mais lento que o Dudu em todas as provas. Mas agora na Arden, ele tem feito ótimos treinos. Ok, tempo não é essencial nos testes, mas ele tem sempre ficado entre os primeiros colocados, e isso é muito bom. Só em alguns treinos que ele não conseguiu ficar lá na frente, porque ele acabou testando com pneu velho, pneu usado, pneu duro e pneu velho. Enquanto todos estavam com o mesmo pneu, ele estava liderando essas sessões, daí depois ele acabou caindo. Hoje mesmo, foi hoje ou foi ontem, agora não me lembro certo, eu tenho que ver a notícia certinho aqui, a data dela. Mas teve teste, novamente da freca, ele estava liderando e no final do teste, agora sim com pneus rápidos, que ele sempre falou que não estava correndo com pneu rápido, ele ia correr com composto mais macio e aí começava a chover, o que para ele também foi bom, que daí testava o carro nas pistas molhadas. Ele acabou conseguindo utilizar esse pneu mais macio hoje e conseguiu aí o 3º melhor tempo na classificação geral. Então, Dudu Barrichello aí nesse tempo conseguiu 5 top 10, 2 top 5 e um 3º lugar. Então, pessoal, entre os dois, eu acredito que o Bortoleto esteja um pouquinho mais à frente por conta da idade, tem mais tempo para desenvolver,
mas os dois estão num nível muito próximo. Então dá para acreditar nos dois nessa temporada, inclusive os dois brigando por alguma coisa no decorrer dela. Sim, exatamente. A gente até conversou, né, no decorrer dessa semana, né, falando aí sobre esses dois pilotos, o talento que eles têm, né, e o quanto eles são mesmo diferenciados quando a gente pensa até em nível Brasil ou nível mundial, né, no caso até do Bortoleto. O Dudu também até lá nos Estados Unidos ele se deu muito bem na Fórmula 2000, conseguiu o vice-campeonato. E assim, quais são as expectativas quando a gente pensa, o Bortoleto pode sim vencer campeonatos, por exemplo. O Barrichello, aí a gente já não sabe, eu digo na freca em si. Quais serão as expectativas para esses dois pilotos, Dan? O Bortoleto com certeza briga pelo título, ele tem totais condições. Nessa temporada mesmo, 2022, ele chegou a correr deixa eu ver qual é o nome dela mesmo. Ele correu na Fórmula Regional Asiática, foi muito bem, conquistou vitória. Ele só parou no meio da temporada, que foi no início desse ano, justamente para focar na freca. Mas Bortoleto tem um enorme talento, ele tem um carro bom para isso, ele está correndo na RACGP, ou na RACGP, como ele mesmo diz a pronúncia. Então, ele está numa equipe boa, está sendo um dos melhores pilotos, está sendo muito elogiado e dá para ter expectativa de briga pelo título com o Bortoleto. O Dudu, como eu falei, a Arden não é uma equipe como a RACGP, é uma equipe boa, é uma equipe do meio para cima, não é a melhor de todas, mas ele vem demonstrando resultados promissores. E se você for pensar que ele foi vice-campeão da USF 2000 e o Kiko Porto estava correndo nessa temporada, ele bateu o Kiko Porto, tá certo que o Porto só fez algumas etapas, mas quando os dois correram juntos, o Dudu bateu o outro piloto brasileiro e o Kiko Porto na temporada passada recebeu o troféu de melhor piloto internacional como era o prêmio, o capacete de ouro e também pelo melhores da base. Então a gente pode pensar que o Dudu ele tem um potencial, ele só precisa de um carro bom. Porque uma coisa que o pessoal sempre julga são os resultados. Se você olha para trás, você olha ali no Wikipedia o resultado do piloto, vai falar, nossa, esse piloto aqui fez essa temporada ruim. Mas muitas vezes você não sabe, às vezes, o que aconteceu com o piloto, a equipe, como é que estava. A gente vê, por exemplo, o Fernando Alonso e Jason Button na McLaren, acho que de 2015 ou 2014, que os dois estavam penando. E os dois são ruins? Não, os dois são campeões mundiais. E isso também se reflete em outras categorias. Então, Dudu Barrichello, acredito que agora, com um carro bom, ele consiga ter bons resultados. Sim, exatamente. Aliás, Dudu, que para fazer um prognóstico aí, top 5 pro Dudu. Top 5 pro Dudu. Beleza. Então, Gabriel Bortoleto deve estar batalhando aí pelo título e o Dudu pelas 5 primeiras posições, né, Dan? Dando dificuldade ali pro Bortoleto e para outros pilotos que talvez briguem com ele. Legal. E olha, é isso aí, galera. A gente percebe que muitas vezes a gente subestima, de certa forma, os pilotos brasileiros. A gente acaba esperando, criando uma expectativa falsa sobre eles. E a gente precisa entender que muitas vezes eles precisam de um tempo de adaptação para conseguir até virar o jogo. Não é porque uma temporada não foi tão boa que eles são pilotos ruins. Na verdade, talvez eles estivessem apenas em um momento ruim. E isso aconteceu com praticamente todos os pilotos do Brasil e fora do Brasil também. Ayrton Senna não foi perfeito em todos os seus anos. Inclusive no kart, né, ele era conhecido por ser um grande piloto de kart. O Senna, ele nunca foi campeão mundial. Perdeu 2 campeonatos mundiais no kart para um piloto que ele disse que foi o melhor de todos os tempos que ele já competiu, Terry Fullerton. Então, muitas vezes, apesar de não ter conseguido fazer o campeonato perfeito, isso não significa que é um piloto ruim ou não, né? Exatamente. Mas enfim, vamos continuar torcendo aí pro Bortoleto, pro Barrichello, para que a gente possa ver nesse ano na Fórmula Regional Europeia eles andando muito bem, andando muito veloz e competindo aí pelo título desse ano. A gente quer ver esses pilotos na Fórmula 1 em um futuro próximo. Enquanto isso, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, quem estiver assistindo o corte, né, dessa live, porque isso é importante demais, assim você não perde mais lives e muito menos cortes aqui do Hora do Piloto.
E se você gosta desse assunto, que é o automobilismo brasileiro, os pilotos brasileiros, você precisa conhecer o canal do Dan também, que é o Grid de Largada. Fala um pouquinho mais pro pessoal que está assistindo no corte aí, Dan, sobre o seu canal. Pessoal, muito obrigado aí, Lucas, pelo espaço, Hora do Piloto, pessoal que está assistindo, grande audiência. Convido vocês a se inscreverem, participarem e assistirem o Grid de Largada, que é um canal que apoia a base, fala principalmente, tem foco nos garotos que estão saindo aí do kart e procurando chegar na Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Ok? Então, peço aí o apoio de vocês e vamos juntos lutar aí pelos pilotos brasileiros da base. E é isso aí, só lembrando todo mundo, o link para o canal do Dan tá aqui embaixo na descrição, fechou?